E um mundo cada vez mais digital tem uma frase que nunca foi tão verdadeira. Quem controla a tecnologia, basicamente, controla o futuro. E é justamente por isso que hoje a gente vai mergulhar na batalha do Brasil para tentar construir o seu próprio destino tecnológico. É uma história cheia de vulnerabilidade, muita ambição e, no fundo, sobre o que significa ser independente de verdade no século XXI. E para a gente começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta aqui. Pensa bem, uma nação pode se dizer realmente independente se ela não tem o controle da sua própria tecnologia? Essa é a questão central, sabe? Tá no coração de um debate super importante que está rolando agora no Brasil e que define todo o conflito que a gente vai desvendar. Bom, e para entender a urgência disso, olha só o que está acontecendo. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, acendeu um alerta bem sério. Eles estão enxergando a inteligência artificial não só como uma ferramenta, mas como um possível agente ofensivo autônomo. O que isso quer dizer? Basicamente, um sistema capaz de lançar ciberataques super sofisticados por conta própria. E o problema não para no software, não. O mesmo relatório da ABIN aponta para uma outra vulnerabilidade, talvez ainda mais básica: a dependência gigantesca que o Brasil tem de hardware que vem de fora. Pensa assim. Cada chip, cada servidor que é importado é um possível ponto fraco na nossa segurança. E para fechar esse quadro de ameaças, a agência ainda alerta para os riscos de espionagem digital e da chamada guerra cognitiva. Guerra cognitiva? O que é isso? É basicamente a manipulação de informações para influenciar o que as pessoas pensam, a percepção pública. Aí a gente vê que a discussão sai do campo da tecnologia e vira, sem dúvida nenhuma, uma questão de segurança nacional. Tá, mas como foi que o Brasil chegou nesse ponto de vulnerabilidade? A resposta está num conceito bem poderoso, o da dependência tecnológica. Então agora, vamos fundo para entender a raiz desse problema. Olha que interessante essa definição. Com base na teoria de Rui Mauro Marini, a dependência tecnológica não acontece por acaso, não é um acidente. É, na verdade, um ciclo estrutural. É como se os países chamados periféricos ficassem presos numa relação de subordinação com os países centrais, aqueles que controlam a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias. E como é que funciona esse ciclo na prática? Bom, vamos lá, é mais ou menos assim em 4 passos. Primeiro, o país periférico exporta matérias-primas tipo minério, soja, coisas de baixo valor agregado. Segundo, com esse dinheiro, ele importa a tecnologia de ponta dos países centrais para conseguir se manter competitivo. Só que aí vem o terceiro passo. A tecnologia lá nos países centrais não para de evoluir, o que faz com que a tecnologia que foi importada fique obsoleta rapidinho. E aí, passo 4, o ciclo recomeça. O país precisa exportar ainda mais para conseguir comprar a tecnologia mais nova. É uma roda que não para de girar e que suga recursos vitais. E o custo disso em dinheiro é gigantesco. Para ter uma ideia, só no setor da saúde, o Ministério da Saúde calcula um buraco, um déficit, de 20 bilhões de dólares por ano. Esse é o preço que se paga por importar equipamentos, medicamentos, em vez de desenvolver tudo isso aqui dentro. É um número que escancara o impacto econômico real dessa dependência. Agora, é importante dizer que essa briga não começou ontem, não. Essa tentativa do Brasil de ser mais independente na área de tecnologia é uma história antiga, com raízes bem profundas, cheia de momentos de muita ambição e, claro, de desafios enormes. Vamos voltar lá para a década de 70. Já naquela época, o Brasil sacou a importância estratégica da tecnologia. E tem uma história ótima para ilustrar isso, a do Pato Feio. Era um computador desenvolvido lá na USP que ganhou esse apelido porque era visto como projeto feinho perto de um outro, da Marinha. Só que o Patinho Feio deu tão certo que ele acabou sendo a base para o primeiro computador da Marinha, o G10. E, mais importante, levou à criação da primeira empresa de computadores do Brasil. Olha que virada! E a empresa que nasceu desse esforço todo foi a Cobra. Ela virou o grande símbolo da esperança do Brasil em ser autossuficiente em informática. Aí, em 84, veio a Lei da Reserva de Mercado, uma tentativa de proteger essa indústria que estava nascendo. Mas nos anos 90 o jogo virou. O mercado foi aberto e a concorrência estrangeira foi fatal para muitas empresas nacionais. A Cobra conseguiu sobreviver, mas se transformou completamente. Hoje é a BB Tecnologia e Serviços. A história dela mostra o quão difícil é manter um projeto desses de soberania de pé no longo prazo. Ok, agora vamos dar um salto para o presente para ver como aquela ambição histórica está sendo, de certa forma, resgatada. Hoje, a aposta do Brasil para finalmente tentar quebrar aquele ciclo de dependência está em projetos nacionais de escala gigantesca.
O governo federal lançou um novo programa para apoiar exatamente esses projetos estratégicos. A missão aqui é muito clara: fortalecer a capacidade e autonomia científica do país em áreas que são consideradas críticas. A gente está falando de saúde, defesa, setor aeroespacial, áreas-chave. E essa nova estratégia se apoia em 4 pilares que são sinceramente impressionantes. O primeiro é o Orion, que vai ser uma espécie de biofortaleza contra pandemias e bioterrorismo. Depois tem o RMB, um reator nuclear que vai garantir independência na produção de medicamentos e energia. O terceiro é o Cibers, uma família de satélites feita em parceria com a China para monitorar a Amazônia mesmo com nuvens. E por fim, o Sirius, que é uma das fontes de luz síncrotron mais avançadas do planeta, essencial para desenvolver vacinas, remédios e novos materiais. São projetos que estão na fronteira do conhecimento mesmo. E a escala desses projetos é algo fora de série. Pega o Orion, por exemplo. Ele não vai ser só mais um laboratório avançado. Ele vai ser o único com o nível de biossegurança 4 em toda a América Latina. Isso significa que ele é um verdadeiro instrumento de soberania, porque ele capacita o país a lidar com as ameaças biológicas mais perigosas do mundo por conta própria, sem depender de ninguém. Bom, e chegando ao fim da nossa análise, fica muito claro que o Brasil se encontra numa encruzilhada. A escolha, no fundo, é entre duas estradas: continuar preso no ciclo da dependência ou investir no caminho da soberania, que é mais difícil, com certeza, mas muito mais recompensador. E o que está em jogo é basicamente isso aqui. De um lado, a dependência. Isso se traduz em tecnologia importada, controle estrangeiro, um dreno constante de dinheiro e uma vulnerabilidade permanente. Do outro lado, a soberania. E aí a gente fala de inovação local, de autonomia nacional, de força econômica e, claro, de segurança estratégica. O caminho que for escolhido vai definir o futuro do país. Simples assim. E assim a gente termina com a mesma pergunta do início, só que agora com muito mais bagagem, né? Toda essa jornada do Brasil, com seus acertos e erros, mostra o tamanho do desafio que é esse caminho. A grande questão que fica no ar é, num mundo dominado por gigantes da tecnologia e superpotências, será que uma nação consegue de verdade construir o seu próprio destino digital? Bom, essa é uma resposta que só o tempo vai poder dar.